Os irmãos Cosme de Olindo e Silva Almeida, ambos do Rio de Janeiro, apresentaram na Web Rádio Cristo Consolador um daqueles programas imperdíveis, o programa Espiritismo e Atualidade. Mas antes de rodarmos o programa, aqui na página Estação da Luz Espírita, nós queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. Daí porque o objetivo de reproduzirmos aqui a programação que atenda às suas necessidades. Reunimos aqui o que entendemos ser o melhor para você. Os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, etc. Só você ir lá na playlist você vai encontrar um acervo excepcional. Mas vai encontrar também a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal e a Web Rádio Cristo Consoladores São Paulo. E aí nós reunimos aqui aquilo que atenda às suas necessidades. E vamos reproduzir agora o programa Espiritismo e Atualidade, Obsessão e Desobsessão. Imagina que tema, beleza. Apresentação de Cosme de Olindo e Silva Almeida, do Rio de Janeiro, na Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Muito boa noite, nossos queridos internautas, nossos amigos, companheiros da nossa congregação Espírita Francisco de Paula, aos demais irmãos que nos acompanham através dessa web rádio Cristo Consolador, da transmissão desse programa Espiritismo e Atualidade. Aqui ao meu lado, a minha companheira, minha amiga Silva Almeida. Boa noite, Silva, tudo bem? Boa noite, Cosme, tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite aos nossos queridos ouvintes, os internautas, que hoje, mais uma vez, estão aqui conosco, né? Acompanhando pelo Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Espiritismo e Atualidade. Com certeza. E hoje nós teremos um tema bastante interessante, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. É um tema bastante interessante, um tema que realmente todas as pessoas gostam muito de saber, né? Querem ampliar seus conhecimentos e tudo mais, e que é, efetivamente, Cosme, um grande problema que a humanidade vivencia, né? Não apenas nos dias de hoje, mas que ao longo de toda a sua história, ela vem vivenciando essa dificuldade, né? Bom, mas antes de entrarmos no nosso tema, né, antes de falarmos sobre ele, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco essa noite, né? Vamos sim. Nós temos aqui, Cosme, a nossa querida Ângela Silva. Boa noite, Ângela. Que bom que você está aqui conosco, né? Boa noite, Ângela. Nossa querida Arlene. Boa noite, querida. E a boa noite, Arlene. Beijo. João Santana, nosso amigo também de todos os domingos, né, João? Boa noite, meu querido. Boa noite, João, amigo. Amanhã novamente unidos, hein? Juntos. Pois é. Nossa querida Ironides também aqui conosco. Oi, Ironides. Boa noite, querida. Oi, Ironides. Boa noite, querida. Beijo. Também. Nossa querida amiga Vera Arente. Oi, Vera. Tudo bom, querida? Boa noite. Boa noite, Vera. Nossa querida amiga Luzia Santiago, que também é apresentadora aqui da nossa Web Rádio Cristo Consolador, né? Boa noite, Luzia. Que bom que você está aqui. Boa noite, querida. Um beijo. Nossa querida Ângela Coutinho, que também é apresentadora aqui da nossa Web Rádio. Boa noite, querido Silvio Cosme, e demais irmãos de Deus Espírito. Vai ser muito estudo para todos nós. Com certeza, Ângela. Com certeza, minha querida. Boa noite, Ângela. Um beijo. Nossa querida Ângela, que acabou de apresentar o seu programa, né? Revirando o baú de Chico Xavier. Muito bom. Com certeza. Nossa, aqui, Moadira Mara. Boa noite, Moadira. Que bom que você está aqui conosco. Nossa amiga Kátia Moreno. Kátia, tudo bom, querida? Vamos a mais uma noite de aprendizado. Nossa professora, querida, né? Kátia Moreno. Boa noite, Kátia. Nossa amiga Márcia. Oi, Márcia Liga, tudo bom, querida? Boa noite para você. Que bom que você está aqui, né? Muito bem, né? Bom, Costa, vejamos aqui, nossa amiga Francisca. Oi, Francisca. Que bom que você está aqui, né? Vejamos. Boa noite, Francisca. Nossa amiga Glória. Oi, Glória, tudo bom, querida? Boa noite. Boa noite, Glória. Beijo.
A Elaine Banham. Oi, Elaine, tudo bom, querida? E a Arlene está aqui dizendo, Cosme, que a neta dela, olha, Cosme, minha neta da tua turma de estudo mediúnico na congregação. A neta da Arlene. E sorte a minha, né? Azar dela, né? Pois é. Aqui a nossa Niura. Oi, Niura, querida. Boa noite. Que bom que você está aqui, né? Muito noite, bem, gente. Niura. É ótimo ter vocês conosco todos os domingos, né? É muito estimulante conversar com vocês nesse início, dar boa noite, as boas vibrações de estudo, né? É sempre muito, muito agradável. Mas, como todos sabem, eu sempre lembro, né? A Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita, todos os nossos programas são espíritas, e como espíritas nós temos como hábito realizar todas as nossas atividades sempre com uma prece antecedendo, né? E é o que nós faremos agora. Iremos pedir ao nosso querido irmão Cosme que faça por nós uma prece aos nossos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros diretores desta web rádio, né? Pedindo que nos auxiliem na realização de mais um programa. Cosme, meu amigo, por favor, faça por nós a prece de abertura. Satisfação. Vamos fazer aqui a prece de abertura para que possamos iniciar o nosso programa imediatamente, para refletirmos um pouco sobre as informações que nos serão instruídas aqui pelos nossos amigos espirituais. Amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de todos nós nos encontrarmos aqui, reunidos através dessa web rádio Cristo Consolador, para a transmissão desse programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, e que nós, Senhor, ao sairmos daqui, estejamos com os nossos corações um pouco mais fraternos, amigos e irmãos. Abençoa, Senhor, todos os nossos companheiros que nos acompanham nesse momento ao vivo e aqueles também que nos acompanharão através do compartilhamento dessa transmissão. E que, Senhor, todos nós estejamos mais firmes, mais solidários, fraternos e amigos. E que nós, Senhor, possamos nos fazer merecedores de todas as benesses que aqui nós receberemos. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos cumprimentar mais uns amigos que chegaram agora. A nossa querida Maria de Fátima Enes. Oi, Fátima, minha querida, boa noite. Bom que você está aqui, né? Oi, Fátima, boa noite. Nossa Lourdes Loboda também. Boa noite, Lourdes. Que bom que você chegou. Boa noite, Lourdes. Moniquinha Tomás, boa noite, Vinha. Cosme a todos. Boa noite, Mônica, querida. Obrigada por você estar aqui conosco. Muito bem. Bom, pessoal, vamos então agora ler um pequenino trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Possamos dar início aos nossos trabalhos. E nós vamos ler um pequenino trecho do prefácio da coletânea de preces espíritas, onde Kardec nos fala da prece pelos espíritos endurecidos, né? E ele nos diz o seguinte: os espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, que repelem a prece e muitas vezes blasfemam o nome de Deus. São essas almas endurecidas que após a morte se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Né? Muito bem, graças a Deus, né, Cosme? E aí, podemos voltar ao nosso tema de hoje. Qual é, Cosme, o nosso tema dessa noite? O nosso tema é um tema bastante discutido e é muito importante para a doutrina espírita, né? Falar sobre o mesmo. Obsessão e desobsessão. É um tema bastante vasto, Silvia. Parece que é simples, mas é bastante vasto, com certeza, né? Muitas obras falam sobre o tema e, com certeza, assim, tem bastante informações sobre o mesmo, né? Com certeza, os nossos irmãos nos ajudarão bastante, né? Desenvolvendo o tema, dando as sugestões. E é importante isso, questionamento, né? Não, e fazendo também colocar, perguntas, né?
posicionamentos também, né, que eles têm, com certeza, para a gente poder ouvir também, né, os nossos amigos que nos acompanham aqui. Mas é bastante interessante, sim. Na verdade, né, nós estamos até conversando um pouquinho antes do início do programa, falando, né, dessa questão da obsessão, e nós estamos comentando, né, justamente que é um problema que assola a humanidade desde sempre, né? Desde sempre. Porque quem são, né, os obsessores? Os obsessores são os espíritos desencarnados, né? Isso aí assim, em princípio, são os espíritos desencarnados. Porque nós sabemos que existe obsessão também de encarnado. Olha só, gente, existe obsessão de encarnado para desencarnado. Não é só de desencarnado para encarnado. Existe também obsessão de encarnado para encarnado. E existe também obsessão de desencarnado para desencarnado, né? Mas nós vamos tratar aqui, nesse momento, que eu estava falando, né, que desde sempre existiu a obsessão de desencarnado para encarnado. Por quê? Porque o espírito que deixa a sua vestimenta física e que por algum motivo tem alguma rusga, alguma diferença com o irmão que permaneceu na matéria, muitas vezes por vingança, né, ele vem e começa a obsidiar, né, esse irmão encarnado. E aí a gente tem que ver, né, essa situação, né, porque na maioria das vezes, viu, Cosme, o que acontece? Né? A gente viu no Evangelho de Jesus inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes Jesus, né? Ordenando ao espírito, né? Que estava de alguma forma atuando sobre aquelas determinadas pessoas que isso deixasse, né? E esses espíritos eles deixavam, né? Né? Então nós temos vários casos. Tiago Gadarena, a própria Maria de Magdala, isso para mostrar para vocês que essa é uma problemática que sempre acompanhou a humanidade, né? Sempre acompanhou. E hoje, graças aos esclarecimentos da doutrina espírita, nós entendemos exatamente, né? Exatamente o que ocorre, né? E é interessante, né, Cosme, porque as pessoas chamavam, né, espírito imundo, né, os demônios, que Maria Madalena era perseguida por 7 demônios, né? Na verdade, ela era perseguida por 7 espíritos, dessa forma, sofredores também, né? Que estavam ali buscando, de alguma forma, se vingar de alguma coisa que talvez ela tenha feito numa vida anterior, né? Que é o que sempre ocorre, não é? É uma coisa que a gente tem que lembrar, né, Cosme? Muito interessante também é a questão de que, em geral, né, na grandíssima maioria das vezes, a vítima de hoje, né, foi o algoz do passado, né? Ou seja, aquele que hoje sofre com a obsessão, né, de um obsessor empedernido e tudo mais, muito provavelmente, numa vida anterior, ele foi aquele que fez o obsessor sofrer, né? Então, as posições se invertem, né? Então, a vítima de hoje foi o algoz do passado e a vítima do passado é o algoz de hoje. Sempre existe uma ligação, né, entre o obsidiado e o obsessor, uma conexão que une os dois. Não é isso mesmo, Cosme? Silvia, o Kardec ele faz uma conceituação muito boa lá no Livro dos Médiuns, naquele capítulo 23, quando ele fala, na segunda parte dessa obra, quando ele fala sobre a conceituação do que é a obsessão. E, normalmente, muitas pessoas confundem, né, o que vem a ser isso. Estou pensando baixo, estou obsidiado. E o codificador ele fala que a obsessão, conforme você abordou bem aí no início, normalmente ele está tratando que é de um desencarnado para um encarnado, né, que é o mais comum da gente tratar. O Kardec diz que é a ação de um espírito mau, olha, essa é muito importante, essa qualificação, né, subjugando um outro espírito encarnado. Então, não pode ter a obsessão se não houver a ação de um espírito mau em cima de um outro espírito. E essa obsessão, Kardec, ele classifica ela que é, na realidade, um dos grandes escolhos, né,
um dos grandes problemas da humanidade. O Silva também abordou isso no início. E que, de uma certa forma, ela pode ser tratada como uma grande prova ou uma grande missão também. E o Kardec também ele vai mais adiante, que lá naquele momento, quando ele fazia a codificação, né, trazia para nós com os amigos espirituais, ele classificou a obsessão em 3 estágios, né? A obsessão ordinária, né? A obsessão simples, a fascinação e, na época, se chamava de possessão, que, na realidade, hoje nós tratamos como a subjugação. Porém, essas obsessões, essas qualificações que o Kardec deu, o próprio Zalmino Zimmermann, que era um juiz de direito, já no plano espiritual hoje, ele tem um livro também muito bom, chamado Mediunidade, que o Zalmino ele trabalha perfeitamente todas as condições do que pode ser falado sobre a obsessão. Eu considero o livro dele, Mediunidade, como um tratado. Ali dentro da obra, você vai ver como ela é conceituada, como ela se processa, as técnicas de obsessão, como esses espíritos, cada vez mais empedernidos do mal, eles se especializaram em atormentar a todos os irmãos, que é aquilo que a Silva falou, que abrem a porta para isso. Porque a obsessão ela só ocorre quando há um processo de debilidade moral. Ninguém que tem uma moral elevada vai ser obsediado. Porque, normalmente, esse espírito mal que está obsediando, ou os espíritos, né, Silvia? Esse é aquele exemplo quando Jesus estava lá em Gádara, né? Quando ele chega para tirar, para afastar, né, o espírito do menino, né? E eles dizem que eles eram, na realidade, legião, que se chamavam, que tinham mais de um espírito, né? Ainda tem essa característica, né? Pode ter mais de um. E o Zalmino fala exatamente sobre isso, que essas técnicas eles especializaram sobre isso. Agora, esse processo só ocorre se houver uma fraqueza moral da nossa parte. O que significa isso? A gente persistir com aquela moral nossa menos elevada. Se a gente... nós vivemos num mundo de expiações e provas, ou provas e expiações. É muito natural que, vez ou outra, a gente baixa as nossas vibrações. Ninguém consegue viver o tempo inteiro com pensamento elevado. Então, às vezes, você pensa mal de alguém, você fala alguma coisa menos evoluída, né, Silvia? Menos elevada. Isso não é obsessão. Isso são as fragilidades da nossa caminhada. As imperfeições. Exatamente. Agora, se continuar vibrando com essa mesma sintonia, aí sim, vamos receber essas companhias que vão se aproximar e vão cada vez mais nos incentivar a isso, com certeza. Eu gosto muito, quando a gente começa lá na casa, na Congregação Espírita Francisco de Paula, naquela sessão de terça-feira, ninguém gosta de dizer que frequenta a terça, porque terça-feira era cartão verde, parecia que era um negócio assim absurdo, né, dona Silvia? Quando você fazia uma vidência e saía da vidência com cartão verde, saía todo mundo com o cartãozinho escondido, para dizer que estava obsediado. Quando, na realidade, a obsessão é a característica do médium. Porque ninguém nasce médium pronto. Nós vamos afinizando as nossas mediunidades. Então, é muito comum que, no início, com essa mediunidade que não está pronta ainda, né, não está afinizada, ela precise estudo, ela precisa de entendimento do que a gente traz como ferramenta essencial para a nossa elevação moral. E aí, normalmente, a gente percebe que, eu sempre falo isso, o médium, normalmente, no início, ele frequenta a sessão de terça-feira. Está sempre obsediado. Por quê? Porque, normalmente, ele tem todas aquelas qualidades que ele ainda desconhece, não sabe como tratar. Até ele se dar conta disso, ele acaba se tornando um joguete, né? Nas mãos desses nossos irmãos, desses espíritos como nós, que precisam de todo atendimento, tratamento. Agora, é muito importante, Silvia, apenas para poder fechar, é muito importante que a gente não condene o obsessor. Porque a gente sempre quer ter raiva de alguém que nos prejudica.
Mas você falou uma coisa muito certa. O obsessor, o obsediado de hoje foi o obsessor de ontem. Normalmente isso. Foi o algoz, né, Cosme? Foi aquele que fez um mal para alguém, né? De ontem. Hoje ele está sendo obsediado, mas no passado ele obsediava alguém. Então, a gente não pode tratar o outro com raiva, né? Com aquela mágoa. A gente tem que tratar o obsessor como alguém, se a gente fez algum mal, a gente pedir perdão. Porque a gente, às vezes, faz mal ao outro sem nem mesmo a gente saber que fez. Eu não gosto da Silva porque a Silva tem um jeito de metida. As pessoas, às vezes, falam isso. Eu não gosto da Silva porque a Silva tem um jeito de tratar assim. Mas por quê? Você já conhece ela, tratou? Não, mas só pelo jeito dela, eu já não gosto dela. Olha, gente, isso não existe. Não tem porquê isso. E às vezes isso ocorre. Mas é mais comum do que nós imaginamos. Então, às vezes, a gente, nem sendo da nossa vontade, às vezes as pessoas podem tomar alguma situação desagradável sobre nós, a nossa pessoa. E o que nos explica os benfeitores espirituais? Que a gente tem que sempre estar pedindo perdão. Olha, se eu te ofendi, perdão, porque não era essa a intenção. Exatamente. Pode, a Mônica Tomás está colocando uma coisa muito interessante, né, que ela diz o seguinte, olha só. Existem casos também em que o irmão quer atingir uma determinada pessoa e por essa pessoa não se deixar dominar, ele poderá atingir outro irmão para chegar ao primeiro. Exatamente, Mônica. Aí nós vamos falar o seguinte, é aquela questão, né, da vingança. Né? Então, no passado, eu fiz muito mal a uma determinada pessoa. Né? Eu posso tê-la, sei lá, espoliado, posso tê-la assassinado, feito qualquer coisa assim, não é? E aquele espírito desencarnou com aquela mágoa, com aquela revolta contra mim. Está na espiritualidade ainda remoendo aquilo, às vezes são casos de 200, 300 anos. Né? E o espírito com aquele ódio perseguindo. Eu já estou numa outra vibração, né? Reencarnei, já estou aqui vivendo a minha vida. E, de repente, esse espírito me encontra. Né? Esse espírito me encontra e vem me obsidiar. Porém, eu sou alguém que, de repente, eu sou uma pessoa que faço muita caridade. Vamos pegar o exemplo de quem? Do Divaldo Franco. Né? O Máscara obsidiou o Divaldo durante 40 anos. Era um espírito que tinha uma dívida com ele. Divaldo havia feito muito mal a esse espírito, sei lá, 300 anos antes, sei lá quantos anos antes, e o espírito perseguiu. Quando o espírito o encontrou nessa existência, começou a ficar ao lado dele o tempo todo obsidiando. Só que Divaldo fazia muita caridade, né? E aí, um dia, esse espírito consegue se convencer de que ele realmente não era mais aquela pessoa do passado, o deixou de lado. Mas algumas vezes isso não acontece, né? Não acontece. O espírito está ali te obsidiando, mas você não dá a ele abertura moral para que ele consiga te influenciar. Se é uma pessoa, de repente, uma pessoa com uma grande religiosidade, uma pessoa que só busca fazer o bem, não é? E ele não consegue chegar junto a você. Porém, você tem um filho ou uma filha, e esse espírito, esse filho, essa filha, tem uma mediunidade, mais até mesmo que a sua, porque às vezes a sua mediunidade não vai possibilitar essa ligação com o espírito, né? E aí ele começa a criar problemas com um dos seus entes queridos. Porque vendo o seu ente querido sofrer, você vai sofrer também. Né? Então ele começa a fazer isso. Né? Ele começa a fazer. Na literatura espírita, existe, se eu não me engano, um livro de Manuel Filomeno de Miranda, que se chama, eu acho que é Grilhões Partidos, se eu não me engano, em que narra muito isso. Né? A dívida era com o pai, mas o obsessor, por não conseguir atingir o pai, atingia a filha, porque tinha uma mediunidade muito flutuante e descontrolada, naturalmente, né? E descontrolada. Eu recentemente também li um livro muito interessante da Célia Xavier Camargo, né? Ditado pelo espírito Eric, que o nome é O Sol Voltou a Brilhar, e que acontecia exatamente a mesma coisa.
era um espírito que também tinha uma dívida muito grande, uma cobrança com o pai, né? E aí ele foi, atingiu a filha. Né? Atingiu a filha. Então, isso ocorre mais constantemente do que a gente imagina, né? Mais constantemente do que a gente imagina. Mas é muito interessante nós pensarmos, né? Nós termos em mente que este obsessor, esse espírito que por acaso nos persegue hoje, com certeza ele foi muito machucado numa existência anterior por nós, né? Ele foi muito machucado por nós numa existência anterior e agora ele está revoltadíssimo, ele quer vingança, né? E é o que o Cosmo falou muito bem, uma situação que temos que fazer é o seguinte, pedir perdão. A gente não lembra, mas se estamos sendo obsidiados, com certeza que a gente fez alguma coisa. A gente não pode não lembrar. Mas que fizemos. Né? Que fizemos. Então, a gente tem que ter em mente isso. O obsessor, com certeza, foi nossa vítima numa existência anterior. E o obsessor, como o Cosmo também falou, ele não é esse monstro, esse malvadão. Ele é um espírito extremamente sofredor, que merece todo o nosso carinho, toda a nossa atenção, paciência com ele, para que ele consiga enxergar, né, a vida de uma outra forma e possa ser encaminhado pelos amigos espirituais. Então, nós temos que ter muito cuidado. E Cosme, eu considero um dos trabalhos mais excepcionais que existe na Casa Espírita, é justamente o trabalho das reuniões mediúnicas, não é? Quando os espíritos sofredores eles são auxiliados. Mas é um trabalho muito difícil, né? É um trabalho muito difícil. Para você fazer esse trabalho de uma maneira boa, né? Eficiente, o grupo de médiuns tem que estar extremamente harmonizado, né? Extremamente harmonizado e consciente da importância do trabalho. Aí sim vai conseguir ser bem útil, né? Na realização do esclarecimento. É um trabalho que tem que ter muita paciência, né, Silvia? A gente sabe que lá na casa as sessões públicas estão sendo realizadas nos salões, mas as câmaras de desobsessão elas estão funcionando normalmente. Então, aqueles companheiros que vêm conosco, que nós trazemos à Casa Espírita, e quando eles são permitidos, muitos deles são tratados através dessas sessões realizadas para médiuns já formados, prontos, que têm já características de como trabalhar isso, que tem boa vontade para ele estar, porque é um trabalho que precisa de bastante tempo. O Kardec, se a gente observar dentro da própria codificação, lá quando você lê aí a coletânea de preces espíritas, ele deixou lá uma preces para os obsediados, né? E ele abre com uma explicação muito boa que está lá nesse capítulo 23 da segunda parte do Livro dos Médiuns. Mas quando você pega também o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo Amai os vossos inimigos, a abordagem lá que não existem demônios. Somos todos nós espíritos, né? E alguns que normalmente com um sentido de vingança, porque normalmente a obsessão ela parte de uma vingança, de uma mágoa, algo que não foi resolvido. E talvez seja exatamente por isso que o nosso mestre amado tenha falado que aproveites e reconcilie-te com teu inimigo. Enquanto está para que, né, o juiz, né, o delegado não te joga na prisão, né, e assim também te coloca lá. Porque o que acontece? O processo ele só aumenta. Os Grilhões Partidos, esse livro do Manuel Filomeno de Miranda, que é um livro realmente bastante interessante, e tem a cena lá do casamento que a menina cai no meio da sala. Todas essas situações são situações de extrema casos de obsessão, que a gente trata como subjugação, que seria o terceiro estágio, né? Porém, o que a gente pode observar? Como é que a gente pode se livrar dessa situação? Lembre que nós falamos aqui, o Kardec classifica bem, que é um processo de educação moral. É porque nós abrimos portas, janelas para que isso acontecesse. Se a nossa sintonia ela bate, né,
tem a mesma frequência daquele irmão que pensa como nós, menos elevado, ele vai ficar ali conosco. Lá no Livro dos Espíritos, quando a gente folheia o livro e lê as perguntas, Kardec faz essa pergunta: como nós podemos afastar os maus espíritos? E eles respondem: atrair os bons. E para atrair os bons tem que praticar o bem, né, Cosme? Praticar o bem, pensar o bem, leitura edificante. Para que esses bons fiquem conosco. Ninguém fica ao lado de quem você não gosta. E esses irmãos nossos, eles só se aproximam de nós porque nós estamos coadunando com o mesmo pensamento que eles. Então, para todos nós, é uma grande missão, um processo de obsessão. Ela ocorre desde o processo mais simples, né, que seria a influência, né, de um espírito ali, quando você está com pensamento direto, né, um pensamento sistemático naquilo. A Silvia me paga. E você vai continuar com isso. E as pessoas falam isso o tempo inteiro. Fulano de tal me paga. Se você continuar com esse mesmo pensamento, vai virar um processo obsessivo. E essa obsessão, né, a gente estudando as obras complementares à codificação, obras da Ivone, o próprio André Luiz, né, na psicografia do Chico, tem aquele livro chamado Obsessão e Desobsessão, né? A Sueli, nossa querida Sueli, né, Calda Schubert, que tem aquele Obsessão e Desobsessão, um processo de profilaxia. A Sueli trabalha a profilaxia para desobsessão. O que ela estava comentando sobre lá nesse livro? Que nós devemos fazer o bem, exatamente o que a Silvia está falando aí. As ações de boa vontade, a caridade como essência para que a gente possa, de uma certa forma, atrair os bons espíritos. Os bons espíritos, eles não vão se aproximar de nós se nós não quisermos as suas presenças. O Cosme, então, tem uma coisa muito interessante também, que é o comportamento reto. Né? O comportamento reto, o comportamento digno, o comportamento moralizado. Eu estou lendo um livro muito interessante, né, que fala essa questão também de obsessão e trabalho em câmeras mediúnicas e tudo mais, e aí relata o fato, né, de que o espírito estava um espírito muito empedernido e tudo mais, muito endurecido. Ele se manifestou numa reunião mediúnica, numa casa espírita, e o dialogador estava falando com ele e tudo mais, e aí, de repente, o espírito vira para ele e fala assim: quem é você para falar comigo dessa maneira? Quem é você? Né? Diz aí o que você vai fazer naquela casinha da periferia? Né? Então, e aí, nesse momento, né, relata que o dialogador ficou todo desconcertado, não sei o quê, e que aí o guia, né, o guia do trabalho, o trabalho é coordenado por um guia espiritual, intuiu um outro médium para que ele tomasse conta do diálogo, né? E aí ele foi naturalmente pelo caminho: não, nós todos erramos e não sei o quê, né? Mas estamos buscando acertar, que é o caminho que nós, não é? Que nós devemos tomar numa situação dessa, porque ninguém é perfeito, né? Mas nesse caso especificamente, esse médium, ele tinha um desvio de conduta, né? Ele tinha um desvio de conduta, era um homem comprometido com o matrimônio que estava tendo uma aventura extraconjugal. E nós sabemos, é uma coisa muito interessante, Cosme, que os espíritos nos esclarecem, né? Que eles falam o seguinte, que nós temos que nos conscientizar que nós vivemos como um grande reality show, né? Nesse famoso reality show que tem aí, que é o BBB, né? Pega-se pessoas, tranca-se numa casa, lá um determinado número de pessoas dentro de uma casa, fica todo mundo observando tudo que elas estão fazendo, né? E a partir do comportamento dessas pessoas dentro dessa casa, você vai sentir simpatia ou antipatia por elas, né? Respeito ou desrespeito. E o que acontece conosco é exatamente isso. Nós todos estamos aqui no planeta Terra num grande reality show, num grande BBB, só que nós estamos aqui e os espíritos estão nos vigiando o tempo inteiro. Eles estão nos vigiando o tempo inteiro, né?
E de uma forma até um pouco mais intensa, porque na TV existem alguns momentos de privacidade onde ninguém vê as pessoas. Mas os espíritos, aqueles espíritos, inclusive aqueles numa faixa evolutiva mais inferior, eles nos veem em todos os momentos. Nós não temos privacidade em nenhum momento. Nenhum momento. Então, nós precisamos ter as nossas vidas norteadas, não é? Pelo comportamento reto, honesto, correto, ético, porque somente assim os espíritos menos felizes, né, vão ver que nós não somos mais aquela pessoa abjeta que há 2 séculos atrás causou tanto mal a ele, que nós evoluímos, que nós modificamos. Mas o amigo espiritual que estava ditando esse livro, ele diz: os encarnados precisam ter consciência de que o tempo inteirinho eles são vigiados pelos espíritos. O tempo inteiro. Então, tenhamos cuidado. Porque não basta, não é? Que a gente na casa espírita seja cordial, gentil, bonzinho, isso e aquilo, no trabalho seja aquele chefe tirano, carrasco, horror. Ou dentro de casa também seja aquele déspota que oprime a família. E na casa espírita, meu irmãozinho, minha irmãzinha, meu isso, meu aquilo. Não é? Porque isso não fica escondido dos espíritos. Né? E aí, na hora que você vai participar de uma reunião mediúnica como dialogador e começa a querer falar de caridade, disso daqui, meu espírito vai para você e fala assim: você quer me ensinar caridade? Você que faz isso e aquilo com seus funcionários lá na sua empresa, né? Você que trata seus filhos e sua esposa com desrespeito, né? Então, a gente tem que lembrar muito disso. É o nosso comportamento ético e moral 24 horas por dia que vai nos dar uma espécie de proteção, né, contra o assédio desses espíritos. Ou, se nós formos sofrer o assédio deles, como é o caso do Divaldo, que independente da sua conduta sofria, o espírito vai acabar se convencendo que ele já não é, você já não é mais aquela pessoa do passado. Né? Mas como o Cosme bem frisou, a nossa ética, o nosso comportamento moral é indispensável. Né? Qualquer deslize já é uma porta aberta. Né? Uma porta aberta. É tipo assim, o espírito fica te observando, né? Fica ali vendo e tal. Vamos ver. Ih, escorregou. É agora que eu vou. Né? Então, é nessa que eu vou. É nesse deslize. Vamos dizer, é muito comilão. Então, é por aí que eu vou. Ou eu gosto de fazer uma fofoca. Por aí que eu vou, não é? É adúltero, por aí que eu vou. Aquele livro do Emmanuel Cristiano, chamado Aconteceu na Casa Espírita, ele é bem isso aí. Mas é aquilo que a gente comenta, né, Silvia? Errar, todos nós erramos. Claro. Não existe... lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem o título Sede Perfeito, o Allan Kardec coloca exatamente sobre isso, né? Aquela sentença de que conhece o verdadeiro espírito por sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar a má inclinação, a inclinação mal, né, que está escrito lá. Todos nós temos essas inclinações, né, porque estamos ainda a caminho, mas precisamos nos reerguer e elevar nosso processo de conduta. O que é mais importante é que a gente não se você errou, se você cometeu algum equívoco, refletir sobre isso e não tentar reproduzi-lo de novo. Porque é um processo de levantar, cair, levantar, é o tempo inteiro isso. E todos nós, mesmo nós médios já prontos, temos dificuldades familiares, dificuldades profissionais, sociais, porque faz parte desse mundo. A doutrina espírita, ela nos dá um bom embasamento de que, como você está abordando, Silvia, tudo que nós fazemos traz consequências. Nós não podemos ser o Cosme da Congregação Espírita Francisco de Paula diferente do Cosme de casa, diferente do Cosme dos meus amigos, diferente do Cosme dos meus familiares, aquelas pessoas que estão próximos a mim. Porque aí, nós não estamos ali no paraíso, no oásis, naquele momento, e quando a gente sai, a gente vira bicho solto, malvadão, né? A gente sai
partiu do portão da casa espírita, agora eu posso fazer tudo que eu quiser. Não é bem dessa forma. E nós todos estamos aprendendo isso. Essas técnicas que os espíritos utilizam, que o Zalmino ele coloca nesse livro, são técnicas realmente bem aperfeiçoadas, Silvio. E tem várias delas. O Kardec ele não abordou isso, né? Mas, tendo em vista essas técnicas de obsessão, eu gostaria de abordar algumas para que os nossos irmãos possam ter uma noção de como isso é tão bem trabalhado, porque quando aconteceu na casa espírita, eles queriam derrubar a casa. E aí, naquele processo, né? Exatamente, naquele processo de obsessão, foi no calcanhar de Aquiles de todos os médios que eles acharam que dava sustentação à casa. Então, a persuasão... Antes de você entrar nesses casos, vamos falar com algumas pessoas que estão colocando alguns questionamentos. Ah, tá legal. Aqui. Depois vamos você, então, passa. Né? A Monte Carlo chegou aqui. Boa noite, querido Silvio Cosme, a todos os irmãos de Deus. Boa noite, querido. A nossa Arlene falando da questão da sintonia, né? A sintonia, efetivamente. Aí, estamos dizendo o seguinte, vejamos aqui. Se o professor é um irmão que foi gravemente atingido por nós, que moral temos para acusá-lo de mal, querendo afastá-lo sem a humilde atitude de pedido de perdão? Exatamente, né, Eloy? Só que o grande problema é que a grande maioria das pessoas não se vê dessa forma. Inclusive, né, nesse livro que eu acabei de ler, que é muito interessante, da Célia Xavier Camargo, que é O Sol Voltou a Brilhar, a história se passa bem no início do Espiritismo, né, quando ainda o Espiritismo era muito questionado, muito desacreditado pelas pessoas, e o que acontecia? Este pai, que era um nobre inglês, né, e que tinha a filha obsidiada, quando foi revelado que ele, numa vida anterior, havia sido um traidor terrível, havia roubado, e ele nessa vida era super íntegro, né? Havia roubado toda a fortuna, né? Do obsessor, ele achou absurdo. Ele não admite que ele possa ter feito uma coisa tão terrível assim, né? Então, esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema, porque muitas pessoas não admitem, não conseguem se enxergar naquela posição do algoz, né? Elas sempre têm a tendência a achar, por que está fazendo isso comigo? Nunca fiz mal para ninguém, né? Quantas pessoas falam isso? Eu não faço mal para ninguém, nunca fiz mal para ninguém, né? Aí vem essa história, né? Essa é a história. O grande problema é você identificar, né? Aceitar que fez, né? Porque não existem, né? As luzes injustiçadas. Não existe injustiçado. Você está passando por uma coisa, porque se alguma coisa você fez também, né? A nossa aqui da mãe está dizendo aqui, a nossa vontade é de grande importância em todos os nossos problemas de sintonia, para o bem ou mal, com certeza, né? Com certeza. E aí, deixa eu ver mais. A nossa vontade é responsável por todos os nossos por sintonia, né? Como você falou, para o bem e para o mal, claro. A Arlene está nos dizendo aqui o seguinte: a Terra é a casa, e nós somos os participantes, os espíritos são os telespectadores. Verdade, Arlene. É isso mesmo. A Terra é a casa, né? E os espíritos são os participantes. Bom. Cosme. Hoje. Gente, desculpe. A Fátima está perguntando o nome do livro dos Zalmino Zimmermann. Mediunidade. Não é a divulgação, Cosme. Mediunidade. É teoria da mediunidade, não? Teoria da mediunidade, perdão. Esse mesmo. Exatamente. É um livro grosso, parece um dicionário, gente. Teoria da mediunidade. E a Arlene está dizendo aqui do livro que eu falei, né? O Sol Voltou a Brilhar, é o romance espírita, efetivamente. A psicografia da Célia Xavier Camargo e o espírito se chama Eric. Gente, vou tomar um fôlego, porque eu me engasguei. Enquanto isso, o Cosme vai falar das questões dos Zalmino Zimmermann, ok?
O Zalmiro ele coloca as técnicas de obsessão e os tipos de obsessão. Os tipos nós falamos aqui, né? Obsessão simples, ordinária, a fascinação e a subjugação, né? Que no passado era tida como uma possessão. Os tipos de obsessão, que está nesse livro Teoria da Mediunidade, do Zalmino, que é um livro excelente. Tem até em PDF esse livro, tá, gente? Quem não quiser comprar, pode procurar que vocês vão achar. Eles falam sobre algumas técnicas aqui. A persuasão, a influenciação telepática, hipnotismo, soldadura perispirítica, infecção fluística, manipulações ectoplasmáticas, provocação de reflexos anímicos e, por último, a provocação de efeitos sensitivos e particulares. Cada tipo de técnica desse, de obsessão, o espírito ele vai tentar atingir o obsediado da maneira que ele achar que é a técnica melhor. A persuasão é muito simples, né? Que, no caso, ele fica tentando incentivar aquelas ideias dele para aquele escolhido, né? Aquele que está abrindo, né? As portas, as janelas, né? Da sua casa mental, da sua influência para receber essas informações. E, da mesma forma, são as demais, cada uma delas com uma especificidade. É interessante a gente buscar no livro isso para que a gente possa ter uma ideia, né? Entrar em cada uma demoraria muito tempo para você explicar cada uma delas. Mas o objetivo aqui, pelo menos, é dizer que existem essas técnicas que são utilizadas por esses obsessores, que são bem... eles estão bem... como dizer assim, estão bem fadados e bem intencionados no processo de encontrar qual é a melhor técnica para obsediar a sua vítima. E depois o Zalmino fala sobre os tipos de obsessão, que é o que a gente comentou aqui desde o início. E que o Zalmino também, o Kardec abriu naqueles 3 tipos e ele colocou mais um pouco, né? Ele colocou também ali, né, no típica, né, a simbiótica e a parasitária, que a parasitária entra também o vampirismo. Dentro daquelas 3 que nós conhecemos, né, a ordinária, que é simples, a fascinação, a subjugação, ele colocou essas outras 3, né, no típica, a simbiótica e a parasitária, que aí entra o vampirismo. Ou seja, vejam como essa questão da obsessão ela não é tão simples assim. Elas têm técnicas, têm os tipos, e para cada um desse obsediado, com certeza a gente vai enquadrar ela numa técnica e num tipo desse que a gente está sofrendo por esse processo. Mas, basicamente, o Kardec ele foi muito feliz, muito bem quando ele abordou, logo no livro dos Médiuns, falando sobre esses tipos de obsessão e como ela se processa. E é aquilo que a Silva falou, não é só de desencarnado para encarnado. Pode ter de encarnado para desencarnado, né? A gente viu que está obsediando alguém que morreu, desencarnado para desencarnado. O André Luiz, na obra dele, fantástica, tem isso, acontece isso, né? Desencarnado para desencarnado, obsediando um ou outro, e assim sucessivamente. E também pode ter de encarnado para encarnado. Eu sou obsessor da Silvia, então estamos juntos aí há algum tempo, estou obsediando ela todo esse tempo aqui. Então pode também ter essas técnicas, que é o processo de obsessão. Mais de 10 anos, né, Cosme? Essa obsessão mútua, né? Eu falo que nada é por acaso, Silvia. Não nos juntaram por acaso, né? A gente sabia disso. Pois é. Ô, Cosme, você falou uma coisa muito interessante que talvez alguns dos nossos ouvintes não saibam, né? Você falou do vampirismo. Aí alguém vai pensar, como assim? O espírito vem e vai sugar a minha jugular aqui e tal? Como é que é isso, né? Não é assim. Não é esse tipo de vampirismo, gente. O que nós chamamos de obsessão do vampiro, né? O vampirismo, é o espírito que se alimenta das emanações do encarnado. Então, se ele era, quando encarnado, um alcoólatra, né? Ele vai desencarnar e, naturalmente, ele não vai deixar de ser alcoólatra. Não vai deixar de ter necessidade das emanações alcoólicas, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai se aproximar de alguém, algum encarnado,
que também gosta de tomar umas e outras, né? E vai estimular aquele encarnado a beber mais do que ele normalmente bebe. E o encarnado não vai perceber, e aos poucos ele vai aumentando as suas dosagens de álcool, né? E vai se transformar no que a gente chama de um copo humano, né? O espírito vai estar sempre ao lado dele, né? Sempre ao lado dele, estimulando a que ele beba mais e mais. Né? Porque quando o encarnado bebe, o espírito meio que se coloca, né? Na posição, ele se cola muito, né, ao encarnado e ele recebe todas aquelas emanações opostas. A mesma coisa com os demais vícios, né? Do fumo, os vícios de drogas ilícitas, a sexolatria, a glutonaria, todo e qualquer vício, né, pode ocorrer um caso de vampirismo, porque o espírito vai estilar, né? Vai estilar aquele encarnado a fazer coisas que ele gosta, né? E que o encarnado também gosta, né? Só que a coisa vai crescendo muito, vai chegando a um nível que não tem mais controle, né? Então, de repente, se você é aquela pessoa que bebia nos finais de semana, né? Mas que você gosta, tá um calor, você já acha que é um dia você ir ali, descer e tomar um shopping ali no bar em frente de casa, né? Aí começa aquilo todo dia. Aí, daqui a pouco, você já vai passar mais tempo dentro do bar do que dentro de casa, né? Então, é muito séria essa questão do vampirismo, porque pode realmente levar a uma total dependência, né? Total dependência do encarnado. A Elaine Bain, Cosme, está colocando aqui um questionamento. Ela diz o seguinte: como sair da obsessão nos casos mais difíceis, né? Nos casos mais difíceis. Não é fácil. Elaine. Né? Não é fácil. Tem uma passagem do Evangelho de Jesus que fala que era necessário que eles mantivessem jejum e oração. O jejum aqui não é esse jejum que a gente para de comer e vai ascender, né, aos paros mais altos aí, né, aos céus. Mas um processo assim de você parar de fazer aquilo de errado que você fazia. Em vez de eu estar entrando no bar ali toda hora para poder tomar meu chopinho, eu medi as consequências que isso vai me trazer, né? Se isso virar uma viciação, com certeza vai ser um problema. Pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de quem faz isso, não. Tranquilo, desde que você tenha esse controle com relação a isso. O que não pode é a gente ser dominado pela situação. O dinheiro, o sexo, a comida, a bebida, tudo isso são formas que as pessoas, se elas não dosarem, elas acabam sendo conduzidas por isso. E não é esse o objetivo. E a oração é a prece, não tem outra forma. Porque quando a gente falou aqui, né, Silvia? Se você sofre um processo obsessivo e você não muda a sua conduta, a famosa reforma íntima falada nas casas espíritas, a gente não vai sair do processo. Porque é aquilo, Elaine, se a gente não afastar esses nossos irmãos, afastar no sentido de modificar o nosso comportamento, eles não se afastarão. O Divaldo só foi reconhecido, olha que era Divaldo, quando ele recebe a mãe daquele obsessor, para ele se convencer depois de 40 anos que ele havia mudado. Então não é uma situação que acontece da hora para outra. A gente precisa provar para nós mesmos que a gente tem condições de fazer isso e para aqueles que vão nos obsidiar. Para que eu vou ficar do lado da Silva se a Silva não bebe? Não me interessa. Eu tenho que ir para o lado do Cosme, porque o Cosme enche a cara. Então, o espírito, ele ele é inteligente. A nossa sintonia que está dizendo isso. Opa, as vibrações do Cosme para a bebida está mais forte do que da Silva. Eu vou chegar perto da Silva, a Silva só toma água. Ele não quer isso. Ele está procurando alguém que sintonize na mesma frequência que ele. Então, se eu não modificar o meu comportamento, passar
a tomar água ou diminuir essa questão da bebida, ele vai continuar. Quando eu fizer isso, ele vai se afastar. Kardec nos perguntou, no Livro dos Espíritos, como afasta os maus espíritos? Atraindo os bons. A partir do momento que você começa a fazer oração, a mudar seu comportamento com as leituras, a mudar seu pensamento, a obsessão, com certeza, ela vai terminar. E isso, todos nós podemos estar a qualquer momento obsediados. Basta a gente reter o pensamento persistente daquele mal, de uma má conduta que nós todos temos. É só a gente persistir. Tem uma coisa muito interessante também, que todo mundo, de repente, já deve ter passado por isso, né? De repente, você também, assim, bebe faceiro, te vem um pensamento, mas um pensamento totalmente estapafúrdio, que não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. Né? E você jamais pensaria aquilo normalmente. Aí você, nossa, que isso? Né? Se joga, Silvia. Pois é. Se né? joga. Exatamente. Vamos lá tomar uma branquinha ali na esquina. Né? Estou com vontade com uma branquinha, vou olhar na esquina. Uma coisa que absolutamente você sabe que não é sua. Né? Você não é sua. Então, você já percebe, né? Você, espírita que tem um certo conhecimento sobre o processo obsessivo, quando você vem à sua cabeça um pensamento que absolutamente não é seu, você vai até conversar com o espírito, né? Você vai dizer, olha, meu irmão, não vai dar, não. Porque isso aí eu não faço. Ou então você vai conversar com ele. Nossa, como é que você está pensando numa coisa dessa? Que horrível. Você não vê que isso aí é uma maldade, fazer isso, fazer aquilo, que isso não é falta de caridade? Aí você até mentalmente começa a não treinar o espírito, né? Porque você vê que aquilo não lhe pertence, aquele pensamento não lhe pertence. Né? Então a gente já tem que ficar esperto com isso. Não é porque vem na cabeça, gente, que é nosso, não. A influência do espírito fica aí também, ele tenta te induzir aquilo. Agora, se você ouvir, né, ao ter essa digamos assim, essa chamada do espírito dentro de você, né, você agasalhar aquilo, né, e vai forte. Né? Então, nós temos que, como o Cosme bem falou, você precisa ter um comportamento que não se afinize com o espírito. Né? Mas é complexo, tá? E a Ângela está nos falando aqui da simbiose parasitária, né? Que a gente vê isso nos livros do André Luiz também, e ela fala que tem como exemplo que ocorreu com o filho do Dr. Bezerra, né? Um filho do Dr. Bezerra, ele passou por um processo obsessivo extremamente forte, né? Era uma subjugação total já, né? E no final, né, a ligação entre eles era assim, tão intensa que foi dito que se afastou do obsessor, que o filho dele acabou morrendo. Né? E foi exatamente o que acabou acontecendo. Né? Bezerra que se afastasse e tudo mais, porque a situação é tão dolorosa, né, que o filho continua naquela situação terrível, né, e o espírito se afastado, era melhor que ele fosse afastado. Então, situações que ocorrem. Porque o que vai acontecendo? As ligações vão ficando tão apertadas. Quem já viu, eu dou sempre esse exemplo, uma planta, aquela era que sobe pelo muro, né, aquela plantinha era que sobe pelo muro, ela vai se agarrando na parede, vai se enraizando de uma forma que se você resolver, em determinado momento, depois que ela está muito tempo ali, quando você resolve arrancar a era da parede, ela traz o reboco inteiro. Ela não sai, né? Não sai como um musgozinho que você puxa ele, não. Ela traz o reboco inteiro da parede. Né? Então, as obsessões de longo curso, elas são muito graves, né? Que podem, inclusive, resultar na desencarnação, né, do obsidiado. O Manuel Filomeno de Miranda também nos coloca um caso, Cosme, que eu acho que ele retrata esse caso no prefácio do livro Bastidores da Obsessão, em que ele diz que ele sempre trabalhou, né, em câmeras de obsessão, e havia uma pessoa, uma encarnada,
que bebia muito, né? Que bebia muito. Ele diz que durante 30 anos ele trabalhou em prol desse irmão encarnado, né? Existia um espírito obsessor muito ligado a ele, né? Ele não conseguiu de jeito nenhum desligar aquele espírito ao longo desse período todo, não conseguiu desligar esse espírito e esse irmão acabou desencarnando de tempo, né? E aí, quando ele chega no plano espiritual, ele busca saber, mas por que eu não consegui, né? Por que durante esse tempo eu não consegui afastar? E aí os espirituais falam o seguinte: havia entre eles uma simbiose muito grande de muitas e muitas vidas, né? De muitas. Então, muitas vezes, o próprio encarnado não quer se livrar da obsessão. É verdade. O encarnado não quer se livrar da obsessão. Né? É um tipo de técnica. A simbiose parasitária é um tipo de técnica, né? Exatamente. Que é utilizado pelos espíritos. É um negócio assim bem sofisticado. Mas eles são inteligentes, né? Na verdade, são homens, né? São pessoas inteligentes que estão apenas desprovidas do seu corpo de carne. Se você é uma pessoa extremamente inteligente, daqui, quando você desencarna, você vai ficar burro. Você vai continuar inteligente do mesmo jeito. E aí vejamos para que você vai utilizar a inteligência, né? Então, no caso assim, exatamente. Os espíritos vão usando para aquilo que eles acham que é mais interessante, né? Mas a inteligência permanece a mesma. Né? O processo de desobsessão ele só vai ocorrer com a nossa vontade. Se a gente resolver mudar. Se a gente não mudar, o processo continua. De vontade. Exatamente. Cosmo, nosso tempo acabou. Você sabia disso? Não, mas não tem perguntas ainda para responder dos nossos... Aqui estamos vendo aqui, né? A Arlene colocou rapidamente o vampirismo suga as energias, certo? Suga também, tá? Você pode ter questão de vampirismo que não é apenas com relação a álcool, a drogas, a sexolatria, a botonomia, nada disso, mas o vampiro que vai sugar as energias, então você vai... o encarnado ele vai ficando cada vez mais debilitado, né? Debilitado porque as suas energias vão sendo sugadas pelo aquele espírito obsessor, tá? Isso também ocorre. E aí, a Arlene está dizendo que tudo na vida é regido pelo equilíbrio, sim. E, outra vez, voltamos à sintonia, aos vícios atrás dos espíritos maus que incentivam cada vez mais os encarnados a consumirem suas drogas, exato. Aí o João aqui já, no finalzinho, gratidão pelo estudo bastante esclarecedor, ótima semana a todos, boa noite. Exatamente, né? Bom, essas são as perguntas que nós tínhamos, então agora, né? Nosso tempinho acabou, né? São 21 horas e 32 minutos. Vamos, então, fazer uma rápida prece, todos nós, né? E levar o pensamento a Deus, fazer uma rápida prece, agradecendo pelo trabalho de hoje, né? Deus, Pai de fidelidade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, nos auxiliando na realização deste programa. Muito obrigada pela oportunidade de trabalho, muito obrigada pelas intuições que nos foram transmitidas. Que nós possamos estar juntos, mais uma vez, no próximo domingo, para mais um programa Espiritismo e Atualidade. E assim, minhas irmãs e meus irmãos, né, chegamos ao final. Né, Cosme? Foi rápido, né, Silvia? Muito rápido, hein? Muito rápido. Foi muito rápido, né? Hoje foi muito rápido. A Yumi está aqui desejando uma ótima semana a todos, né? A Ângela, gratidão também. A Moadira, ótima semana. A Arlene também, né? Ótima gratidão. A Patrícia, Gabriela também. Meus amigos, ótima semana para todos, né? Gente, chegamos ao final, a Ângela Silva também, né? Todos agradecendo. Que ótimo, gente. Então, efetivamente, né? Chegamos aqui ao final agora. Então, desejamos a todos, como todos falaram aqui, né? Uma ótima semana. Que todos passem a semana muito tranquila, com muita paz, com muita serenidade, sempre com Jesus no coração, né? E que estejamos aqui na próxima semana para mais programa Espiritismo e Atualidade. Né, Cosme? Boa noite, Cosme. Boa semana para você. Todos. Boa noite. Gente, boa um abraço semana para todos. Semana de paz. Até o próximo domingo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.